estado da arte, o mais próximo possível da perfeição. A indústria tem tudo a ver com isso. Afinal, produzir é uma arte. O setor gera empregos e impostos. É uma atividade inspiradora. Agora, mais do que nunca, ela coloca em prática a arte de se reinventar por um futuro melhor para todos. Fiesc 70 anos. Indústria, estado da arte. Olá! Nesta semana, a Federação das Indústrias completa 70 anos. Nesse período, contribuímos muito para o desenvolvimento da indústria e da sociedade catarinense. Quero agradecer a cada industrial, trabalhador e colaborador das entidades da Federação por ajudar a construir essa bela história. Ainda mais agora que nossa união está fazendo a diferença para superarmos os grandes desafios que temos pela frente. A nossa tradicional Semana da Indústria está diferente nesse ano. Ela agora é digital. Agradeço a todos que estão participando e desejo um ótimo evento. Olá, a partir de hoje nós estamos iniciando a Semana da Indústria. De 25 a 29 de maio nós teremos diversos eventos que são essenciais para o futuro da indústria de Santa Catarina e a indústria do Alto Vale do Itajaí. Nós queremos durante esses dias promover interação, integração entre todos os sindicatos associados à nossa região e também aos nossos associados destes sindicatos. É uma programação bastante extensa, com vários assuntos, onde nós podemos interarmos e aprendermos o que nós podemos evoluir dentro do sistema indústria. Nós temos um momento muito especial, já que dia 25, hoje, é comemorado o Dia da Indústria e também o dia do aniversário da Fiesc. A Fiesc nesse momento faz 70 anos e essa grande valorização é que nós queremos trazer, demonstrando o quão importante foi o associativismo durante essas décadas. Nós temos um trabalho realizado que evoluiu durante o tempo e que hoje reflete a tecnologia e o dinamismo da indústria do Alto Vale do Itajaí e de Santa Catarina. Eu gostaria de convidar todos a participarem através dessas nossas ações, que dessa vez vão ser virtuais em virtude do momento em que nós vivemos, mas que vão ser muito ricas em conteúdo durante todos esses dias. A partir de hoje até sexta-feira, entrando nos canais YouTube, SESI e Senai aqui da nossa região, nós teremos estes eventos, essas ações e a participação de diversas indústrias, diversos segmentos nesses momentos. É um momento muito especial e é um momento em que a sociedade industrial do Alto Vale pode estar unificada e juntos para que nós possamos desenvolver cada vez mais tecnologia, mais dinamismo, mais empregos importantes, onde nós podemos criar realmente a diferença do Alto Vale através do sistema indústria. Olá, tudo bem? Essa semana iniciamos a Semana da Indústria, semana que temos todos os anos no sistema Fiesc. Este ano a comemoração 70 anos da Fiesc, 70 anos de uma entidade que fortalece a indústria juntamente com os sindicatos patronais, e as casas de SESI e Senai estão sempre à disposição das indústrias de Santa Catarina. Programamos uma atividade, um cronograma pensando nas indústrias do Alto Vale. Foi um programa pensado nesse novo normal que estamos vivendo a partir dessa pandemia. Contamos com a participação de todos e juntos vamos superar esse momento. Um abraço a todos. Beleza, então tá bom. Pessoal, bom dia novamente. Não sei quem ouviu, bom dia quem ainda não ouviu. Mas vamos falar novamente para garantir. A gente está fazendo então a abertura da primeira live da Semana da Indústria 2020. E um dos temas que surgiu na conversa, o que seria mais relevante para o momento que a gente está vivendo, para o ecossistema. Beleza, então tá. Então, um dos temas que a gente
que a gente identificou aí como mais relevante para o momento é tentar traçar um roadmap, né, de transformação de empresas familiares, indústrias familiares ou pequenas empresas, traçando encontrou 3 temas mais relevantes, que é a gestão, processos produtivos e inovação. Então, alguns temas aí que fazem mais sentido a gente trazer uma discussão um pouco mais detalhada e tentando, né, construir um roadmap aí. Software, mentor estratégica, consultor organizacional, e também o Daniel, ele é coordenador de operações do SESI Senai para o Alto Vale do Itajaí, professor universitário, formado em engenharia de produção, pós-graduado em engenharia de qualidade, que vai trazer um pouco do tema também sobre um pouquinho de gestão, claro, mas mais focado também em processos produtivos, e a gente faz o fechamento no final aí sobre inovação. Não sei se pegaram também minha apresentação, eu sou Amaury Cunha, eu atuo como assessor de gestão operacional para a região Alto Vale do Itajaí, formação em sistema de informação, especialização em liderança estratégica de negócios e pessoas, redes de segurança, então tem um vasto que eu complemento aí, e hoje eu vou estar atuando como mediador nessa conversa entre a Marisa e o Daniel, e também fazendo alguns complementos que de repente forem necessários aí, né? Então eu abro a palavra para a Marisa fazer uma breve abertura dela, depois a gente passa para o Daniel também se apresentar um pouquinho, e a gente já inicia em seguida com a Marisa no tema de gestão, né? Marisa, se você quiser iniciar a tua fala, vamos ver se dá certo agora. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer imenso com vocês. Né? Geralmente o pessoal faz a minha apresentação, engenheira de software e agora trabalhando com o desenvolvimento humano do processo, né? Mas não precisam ficar assustados, não. Eu trabalho muito bem essa coisa da lógica, a parte de números e a parte de gente. Está tudo tranquilo, fica tudo tranquilo. Mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Amo essa parte de desenvolvimento de gente e também a parte de estratégia e de lógica. Me ajudou muito porque é fundamental que a gente consiga ter essa estratégia montada para qualquer segmento que a gente vá atuar. Então, estou aqui um pouquinho hoje para trazer e fazer essa troca de experiência. Fico à disposição, tá? Vou deixar um pouquinho para a Daniel ser presente, depois a gente entra no assunto, ok? Bom dia, pessoal, tudo bem? Uma satisfação estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre esses temas tão importantes, né? Vai estar aí falando sobre gestão, sobre processo produtivo. Então, assim como o Amaury comentou, né, eu atuo muito nessa questão de processos, venho aí desenvolvendo junto com o Senai já há um bom tempo programas de melhorias que vêm auxiliando as empresas na permanência, né, da sua vida dentro do mercado de trabalho. É difícil falar de pessoas e não falar de processos, ou falar de processos e não falar de pessoas, né? Existe um complemento muito grande desses essas duas partes dentro de uma empresa, e se essa pessoa não for bem desenvolvida, se ela não for ouvida, se ela não for lapidada para as características da empresa, e esse processo não for redondo ou não for aprimorado para extrair o melhor possível deles, nós teremos certamente dificuldades de permanecer no mercado. Ok, gente? Então, é isso. Marisa, por favor. Eu passo agora a palavra para a Marisa e iniciar nesse tema de gestão, a gente começar a falar sobre gestão. Então, gente, geralmente quando a gente fala de empresa familiar, é um assunto muito sério, né? Porque eu sempre falo que a gente precisa conservar a estrutura familiar, porque é a base, né? Então, quando eu chego para fazer qualquer tipo de desenvolvimento familiar, até porque eu tenho uma base muito grande de constelação familiar, constelação organizacional, eu falo, gente, a primeira coisa a fazer
a gente conseguir trabalhar essa base para que ela continue íntegra e que vocês continuem tendo felicidade, paz e tranquilidade fora daqui, fora da empresa. Então, essa estrutura é fundamental. Só que a gente encontra alguns dilemas, tá? E esses dilemas são quais? Primeiro, trabalhar com familiares. O primeiro dilema encontrado é o trabalhar com familiares. Por quê? Porque geralmente as pessoas são colocadas em papéis para trabalhar, em cargos, que elas não têm capacidade, nem técnica, nem comportamental. Elas foram assumindo as funções, na maior parte das vezes, foram inseridas sem ter a capacitação. Ou às vezes ela tem até a capacitação, mas ela não é aquilo que ela quer fazer, muitas das vezes. Ela não foi perguntada se é aquilo que ela queria fazer. Ela foi colocada, simplesmente. E foram abertas algumas exceções para aquelas famílias serem colocadas ali. E quando chega o colaborador tem exceções? Não, tem regras para serem cumpridas. Então, isso causa um desgaste muito grande. Então, trabalhar com familiar requer muita atenção. É importante demais que tenha essa atenção, porque não é só a competência, é a competência relacionada à capacidade técnica, comportamental e, principalmente, se é o propósito daquele familiar estar ali naquela função. Okay? O segundo dilema que a gente encontra é o ter uma cultura empresarial. O que é isso, ter uma cultura empresarial? Geralmente, a empresa familiar ela é uma empresa que tem uma centralização. E a pessoa que centraliza esse poder, vamos dizer assim, ela tem uma dificuldade imensa em delegar. Por quê? Porque ela fica com medo não só de perder esse poder, que não é um poder consciente, gente, é inconsciente, tá? Perder o controle. E isso acaba gerando um problema nas gerações que vêm e nos seus colaboradores. Então, ter uma cultura é você tirar, de uma certa forma, essa centralização e essa liderança que vem de cima para baixo. É importante demais tomar cuidado com ter uma cultura, tá? Profissionalizar ou não, esse é um dilema. Por quê? Quando você fala em profissionalizar a empresa, é você criar realmente diretrizes, criar regras, verificar se existem realmente pessoas com competências necessárias, técnicas e comportamentais, com papéis, realmente pessoas da família que tenham a vontade de estar presentes ali naquela empresa. Então, falar em profissionalização numa empresa familiar, muitas das vezes, causa um desgaste muito grande. Então, esse é um grande dilema. Por quê? Porque tirar os familiares da empresa quer dizer, estou perdendo a minha empresa, estou perdendo o controle da minha empresa. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de profissionalização, porque às vezes a necessidade da gente contratar um CEO externo. Quando a gente vai fazer a contratação de um CEO externo, que a gente abre a vaga, né? Para chegar nesse ponto, a gente tem que fazer um trabalho muito grande anterior, porque todo mundo precisa estar muito bem equilibrado, porque não se trata apenas de profissionalização, se trata também da parte emocional, da parte psicológica envolvida naquela família. São muitas gerações envolvidas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte dessa definição de profissionalização ou não. Outro dilema que a gente encontra é definir o futuro da empresa. Será que essa empresa, como é que vai estar essa empresa daqui a 20, 40 anos? Será que a gente tem sucessores realmente que vão estar querendo assumir essa empresa? Se a gente não tem sucessor, é muito difícil para quem está hoje na empresa pensar a longo prazo, porque pode ser que a melhor solução seja preparar a empresa para uma venda, e isso dói muito para o dono, né? Nossa, eu preparei um lindo patrimônio e não tem ninguém que queira assumir esse patrimônio. Os filhos vão falar para ele, não foi esse o meu sonho, não é esse o meu sonho. E para ele isso aí é quase a morte. Então, trabalhar com essa definição do futuro da empresa
é um dilema muito grande para quem está definindo qual é a estrutura a ser seguida. Então, tomar muito cuidado com esse definir o futuro, preparar. Se for fazer realmente esse futuro, tem que preparar um bom planejamento para essa estruturação. Lidar com o desinteresse da família é outro dilema. Por que, Marisa, desinteresse da família? Porque, muitas das vezes, as pessoas que compõem essa empresa familiar, ela acha que pode contratar qualquer consultor, e que esse consultor ele vai conseguir resolver tudo. Ele quer repassar a responsabilidade, e não adianta, é de responsabilidade do dono ou dos donos fazer a estratégia funcionar, fazer com que realmente as coisas criem as estratégias e se desdobrem na execução. Não tem como você sair dessa responsabilidade. O dono é que dita realmente lá em cima as estratégias. É ele que precisa ver a expansão. O óbvio que é importantíssimo ter pessoas ou terceirizar com uma mentoria estratégica, uma consultoria, essa transformação. Mas não tem como você tirar essa responsabilidade. Por quê? Porque só quem sabe do seu negócio, e principalmente como esse negócio tem toda essa linha de crescimento, essa linha de atuação, são as pessoas que ali estiveram esse tempo todo. Não tem como você passar esse conhecimento para nenhuma pessoa que vai vir por um tempo fazer um determinado trabalho. Então, lidar com esse desinteresse é muito sério, porque você vai ver que muitas das vezes os sucessores não querem fazer esse trabalho, e quem fica geralmente, que é o dono, ele não tem muita paciência para parar, ele acha que parar para fazer isso é perda de tempo, ok? Então tem que tomar muito cuidado com esse desinteresse. Esses dilemas que eu falei, gente, são dilemas reais, são dilemas que a gente vem enfrentando em qualquer local no Brasil, quando a gente vai fazer a profissionalização de uma empresa familiar. De novo falando, não quer dizer que a sua empresa familiar não seja profissional. A gente está falando uma migração para que a empresa possa crescer, tá? De forma, vamos dizer assim, mais integrada ao que o mercado está exigindo, principalmente numa época que a gente está vivendo. Tá? Amaury, a gente vai entrar agora um pouquinho mais na profissionalização. Você quer intervir para poder passar e dar alguma outra abordagem? Eu acho que é nessa linha mesmo, Marise, muito interessante esse conceito de dilema, né, de transição. A gente vinha pensando na linha, né, e encontrando algumas situações que possam se encaixar. Se comentava, né, quando a gente estava conversando sobre essa live, sobre esses domínios da estrutura, né, e o que seria importante, né, a partir do momento que a empresa decide se profissionalizar ou continuar nesse processo, essas estruturas que eles precisam ter em mente, né, e aí tem em mente para dar continuidade nesse processo de evolução e de profissionalização, né. Então acho que pode seguir nessa linha aí, depois também a gente dá uma abertura para o Daniel complementar com alguns assuntos que a gente tinha pensado aí também. Ótimo, ótimo. Então, seguindo, gente, as próximas etapas. O que acontece? Quando a gente vai começar a falar em profissionalização, tirando os dilemas, a gente entra em 4 campos principais. O primeiro é a estratégia. Fazer, literalmente, as pessoas que ali estão começarem a pensar. O ser humano, por si só, todos nós, tá? Não fomos preparados para pensarmos. A gente foi preparado para sair executando, fazendo. Essa é a realidade, tá? Se a gente for parar para pensar, a gente acha que a gente perde tempo. E quando a gente vê, a gente já está executando. Então, a gente é excelente executor. Faz. E quando a gente vai ver, a gente não sabe nem por que a gente está fazendo. Ver os objetivos. Por quê? Né? Por que foi assim? Porque ensinaram para a gente que se a gente parar, a gente está perdendo tempo, a gente está sendo, a maior parte das vezes, não produtivo. E, ao contrário, a gente entende, e isso que a gente trabalha numa cultura, seja ela familiar ou não, 80-20. O que é 80-20?
20% do meu tempo, ele é operacional, tá? Eu vou chegar, eu vou fazer toda a minha parte de desenvolvimento operacional. Quando eu falo operacional, dentro do nível estratégico, eu vou despachar, vamos dizer, tudo que eu preciso a nível operacional, que compreende toda a parte estratégica, tática e operacional. Os 80% eu preciso trabalhar a nível estratégico. Por quê? Porque uma empresa, ela sobrevive de estratégias, não tem outra opção. Quando estou fazendo uma profissionalização, principalmente, é o tempo inteiro entendendo o real significado ou o propósito existencial dessa empresa para que ela gere os resultados necessários para cada um setor. Se eu não entendo essa realidade, eu passo a tirar a estratégia e ser inserido no operacional. Quando eu me insiro no operacional, eu automaticamente retiro as pessoas necessárias para esse operacional, digo, mais ou menos falar assim, olha só, você não é importante, eu estou saindo da minha posição e entrando na sua posição. Isso é muito comum em empresa familiar, tá? E aí a gente fala assim, nossa, que parece casa da mãe Joana. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Então a gente tem que mudar esse mindset, a gente tem que mudar esse mapa mental de uma empresa familiar e passar a ter muito mais estratégias, porque sem estratégia a gente não consegue sobreviver. O que a gente vem passando com esse período de isolamento, né, de distanciamento, é exatamente isso, é se preparar para o que vai acontecer. Quanto mais a gente tiver estratégia, mais a gente vai conseguir transportar para os próximos momentos, quando voltar, tá, as melhores soluções. É isso que todo mundo está fazendo. Se não fizer isso nesse momento, a gente não vai ter condição, na volta, de ter as melhores saídas. Então, a estratégia é fundamental. Em seguida, a gente vem com compras e finanças. Ah, mas é muito chato a gente ter que trabalhar com compras e finanças. Ah, eu prefiro delegar isso. A pior coisa que tem, principalmente uma empresa familiar, né? É você delegar ou assinar o cheque e deixar que o outro faça. Quantas e quantas vezes você foi passado para trás por conta disso? Eu não estou falando aqui que você tem que desconfiar de todo mundo, não é isso. Mas é importante demais você entender que ter uma parceria com seus fornecedores, criar uma parceria com o seu financeiro, sim, verificar que seu financeiro está trabalhando de acordo com o que você criou de estratégia é fundamental. Então, é você que precisa fazer isso, não necessariamente, mas é importante que você esteja acompanhando de perto tudo o que acontece com os seus fornecedores, que precisam ser seus parceiros, e com o financeiro, que precisa também ter uma parceria, um acompanhamento por parte do dono. Isso é fundamental, senão realmente você vai ter problemas sérios, muito sérios. O terceiro item que a gente fala muito é a reputação. Por que a reputação? Porque é o posicionamento que você dá, que você fica no mercado, né? A sua reputação é o seu cartão de visita, não tem outra opção. Porque se você cria uma reputação positiva, você com certeza consegue chegar e trabalhar a sua proposta de valor para o seu segmento de cliente. Agora, se você não cria essa reputação positiva, dificilmente você vai ter essa sua proposta de valor sendo passada pelo seu cliente. Só que, lembrando, e quando a gente vai falar um pouquinho no final sobre o modelo de negócios, né? Quando você tem uma proposta de valor que é criada através da sua estratégia, né? E dentro de uma empresa familiar, quando a gente faz a transição, a gente cria essa proposta de valor, que é a sua missão ali, vamos dizer assim, né? Antigamente eu falava muito em missão, hoje a gente fala em propósito. E a gente tem, porque o propósito é exatamente isso, o que você quer passar, o que na verdade faz você, faz a sua empresa estar aqui com todo o gás para gerar resultado. Como que você gera isso e leva para o seu cliente? Através dos seus canais de comunicação e através do seu relacionamento com o cliente. Se você não tiver esses dois lados trabalhando em equilíbrio com você,
o seu segmento de clientes não vai estar bem, então a sua reputação não vai estar legal. E em empresa familiar, isso fica muito corrompido. Por quê? Porque geralmente quem faz esse papel também é a família. Então a família briga, a família se desentende na frente de cliente, na frente de fornecedor, e aí quando você vê, a sua reputação realmente não é a melhor. E aí, como é que fica o seu posicionamento? Então, a gente precisa prezar realmente pela reputação e trabalhar essa reputação, porque o cliente ele precisa estar sendo encantado, mas esse encantamento vem de dentro, não vem de fora, entende? Então, é preciso trabalhar com esse cliente interno primeiro, com essa estruturação, para poder chegar a essa reputação no cliente. E logo em seguida vem as finanças e planejamento. Essas finanças e planejamento estão ligadas à sua estrutura mesmo empresarial. É fundamental que você tenha e que você faça a estratégia do seu negócio. Não adianta, como a gente falou em cima, trabalhar com uma empresa terceirizada fazendo a estrutura da sua empresa. Ah, não, mas eu contratei alguém para fazer meu planejamento estratégico. Não adianta, que ninguém vai fazer para você. Você tem que estar presente. Pode até alguém fazer junto com você. Mas se você não estiver presente e toda a família estiver presente, se for o caso, ou o conselho familiar estiver presente, não vai funcionar. Porque quem dá a estrutura e a estratégia é realmente o dono. Não adianta você querer colocar isso, essa responsabilidade para uma empresa. A empresa pode até assumir, tá, essa responsabilidade, por uma questão financeira. Eu não estou aqui falando que não tem empresa que faça isso. Mas não vai funcionar. Esse planejamento vai ficar na gaveta e automaticamente não vai resultar em nada para você. Então, preste atenção. Não adianta fugir dessa responsabilidade. Uma vez que você se coloca como dono, você precisa sim ser senhor do seu destino. Não tem outra opção. Ai, mas é tão chato. Não é chato. É simples. É só você encarar isso de uma outra forma. É trazer para o lúdico, é trazer para a brincadeira, é trazer para coisa mais leve. Não precisa ser pesado. Quem falou que tinha que ser pesado? A gente pode fazer de uma forma muito mais tranquila. Só precisa estar aberto para esse novo. A gente só precisa colocar as coisas no lugar, trabalhar esse equilíbrio, esse pilar tão importante, e realmente cada um assumir o seu papel e a sua responsabilidade, ok? Então, esses 4 itens são fundamentais para a gente construir essa estrutura que já está dentro dessa profissionalização, ok? Mais alguma coisa, Amaury? Fantástico, fantástico. Acho que deu uma resumida legal nos principais fatores aí que as empresas precisam, às vezes, melhorar ou se profissionalizar e estruturar isso, né? E até nessa linha, pegando um gancho também, na linha da importância do CEO, né, do dono da empresa se colocar como um CEO, como um líder, como um dono, a importância também desse CEO e desse líder se desenvolver, né? E aí a gente conversava um pouquinho aí, se quiser esclarecer um pouco mais como ele pode se desenvolver, que ferramentas é importante talvez ele se ajustar e entender melhor, né? Quiser complementar um pouquinho sobre essa importância desse desenvolvimento para a gente. Sim, se avalia. Exatamente. Na verdade, o que acontece o CEO ele precisa trabalhar a parte comportamental, não tem outra opção. Primeiro, a expansão de consciência estratégica tem que acontecer com todos os integrantes. O que é expansão de consciência estratégica, Marisa? Você expandir a sua consciência, você sair dessa caixinha pequenininha. Muitas das vezes a gente fica trabalhando achando que não tem solução fora dela. Então, eu fico pensando muito pequeno. O pensar pequeno, gente não está falando aqui de pensar pequeno que eu não quero crescer, não, tá? O pensar pequeno é a gente achar que só tem aquele mundo ou aquele cenário que eu criei. Não, existe muita coisa que a gente pode criar, mas para isso eu preciso descobrir formas diferentes. E para isso a gente tem uma série de técnicas, tá? A gente tem uma série de ferramentas que a gente vai falar até no final. A gente tem aí
o Design Thinking, que é uma ferramenta que estimula a criação de ideias e prototipação de projetos. A gente tem aí a ferramenta de Learning Startup, que faz com que a gente acelere projetos que a gente usa muito em startup, mas em empresas pequenas também. A gente tem uma série de possibilidades. Tem o Canvas, que é o modelo de negócio que a gente vai conversar. Então, tudo isso a gente faz com uma expansão de consciência estratégica. É o quê? É você entender que a gente não tem foco no problema, a gente tem foco na solução. A gente transforma problemas em objetivos. Isso é o mais importante para qualquer uma pessoa que esteja à frente de uma empresa. Quando você chega a essa conclusão, mas para isso você precisa desenvolver alguns comportamentos, algumas habilidades, algumas atitudes. Uma delas, que é importante, é saber que você não está sozinho e apoiar a sua equipe. Apoiar a equipe em que sentido? É falar para a equipe, olha só, somos todos um, a gente está aqui trabalhando para ter uma unidade. Eu estou me colocando à disposição e eu gostaria de dizer que estamos todos juntos para trabalhar e eu vou delegar isso. Eu não estou trabalhando com a preocupação de ficar aqui sozinho e pegando essas informações e não repassando. Então, deixando a equipe trabalhar realmente. E, se possível, numa liderança disruptiva. Que liderança é essa? É uma liderança que tem sublideranças dentro dela. Não está preocupada em ter o poder. E é uma liderança que a gente vai precisar trabalhar muito daqui para frente, porque com esse cenário que a gente vem acompanhando, a gente vai precisar de pessoas que tenham um mecanismo de autogerenciamento. Então, cada vez mais, liderança em cima de liderança. Isso é uma liderança disruptiva. Então, apoiar a equipe é fundamental para esse líder. Outra coisa, saber ouvir, a escutativa é fundamental. Geralmente, o líder, quando ele é um líder de empresa familiar, ele não escuta nem a família, quanto mais a equipe. Então, ter escuta ativa é fundamental, porque se eu escuto automaticamente, eu já estou dando para aquela pessoa que está do meu lado a seguinte informação: eu sou importante. A pessoa que está sendo ouvida, eu sou importante, ele está me escutando. Então, a partir de agora, as coisas mudam. E isso é muitíssimo importante. A outra situação, quando eu analiso o problema com foco na solução, eu crio N possibilidades de solução. Quer dizer que eu fico com um banco de soluções. Agora, quando eu foco só em problemas, eu sou literalmente muito mais negativo do que positivo. Então, se eu fico com uma vibração positiva e focada em solução, automaticamente as pessoas e a minha equipe ficam muito mais, vamos dizer, ligadas a essa vibração positiva. Elas querem estar perto. Então, eu agrego mais valor, eu colaboro mais, entende? Elas também colaboram mais, e isso fica muito mais importante, segue com muito mais importância. Buscar a concordância da equipe é algo fundamental. Por quê? Porque antes eu mandava muito. Agora não, eu estou buscando a concordância da equipe. Eu digo assim, todos vocês são importantes, eu preciso que todos concordem, mas para isso eu quero que vocês saibam o que está acontecendo. Eu busco essa concordância em unidade. Essa unidade é fundamental. Quando acontece esse mecanismo, automaticamente, tudo fica diferente, porque eu me sinto inserido, integrado e pertencendo. Quando o colaborador se sente inserido, integrado e pertencendo, ele veste a camisa, ele traz um retorno com produtividade e com efetividade. Aí tudo muda, o cenário muda. Quando eu escuto e tenho realmente uma escuta ativa, porque muitas pessoas ouvem e não escutam, né? Eu sei dar e receber feedback. E isso não tem ferramenta melhor. Por quê? Quando eu sei verdadeiramente receber feedback, eu sei que eu estou aberto para o novo. Por quê? Porque eu vou melhorar a cada dia que passa. E isso aumenta o propósito de cada colaborador, incluindo o meu propósito e o propósito da minha empresa.
Se tudo isso está alinhado, automaticamente eu vou levar o quê? Um maior propósito para o meu segmento de cliente. Se eu levo isso para o segmento de cliente, eu consigo ter a minha reputação completamente trabalhada. O meu posicionamento no mercado muda. Então, quer dizer que tudo depende do trabalho que está sendo realizado com esse dono da empresa, ou com esse CEO. Porque se esse CEO muda, muda toda a estrutura. Então, Marisa, quer dizer que não adianta trabalhar numa empresa familiar o nível tático e nem o nível operacional. Não. O que adianta trabalhar é a cúpula. Não adianta. O que precisa ser trabalhado é a parte de cima, é a cabeça. São os donos. Não tem outra opção. Para fazer um trabalho numa empresa familiar, começa de cima. Porque senão a gente não consegue desdobrar até chegar no chão de fábrica, até chegar no nível operacional. O foco é o nível realmente estratégico. São os donos ou o conselho familiar, são todas as pessoas que compõem essa estrutura familiar que é fortemente presente nessa empresa. E quando a gente faz tudo isso, a gente consegue mudar essa estrutura, a gente consegue desdobrar esse propósito até chegar no nível operacional. E aí esse nível operacional consegue dar um feedback sobre o clima organizacional que chega até o nível mais alto da pirâmide, que é o nível estratégico. Aí sim eu consigo equilibrar essa estrutura e automaticamente eu gero esse equilíbrio. E aí sim eu consigo, no meu modelo de negócios, levar essa proposta de valor através dos meus canais até o segmento de cliente. Com esse comportamento mudado desse dono, eu consigo ter uma profissionalização feita de forma equilibrada. Ok, Mauri? Muito bacana, muito bacana. Essa importância, e isso não só em empresas familiares, né, de empresas de qualquer tamanho, essa importância do líder, né, e esse desenvolvimento constante, o autoconhecimento, né. E uma situação que a gente percebe, né, nesse momento, inclusive com o Covid, acelerou isso muito mais, né, essa preocupação com a gestão de riscos, né. É um tema que ele é deixado sempre de lado, assim, muitas vezes, até porque tem algumas prioridades mais críticas no momento, mas nesse momento a gente percebe o quanto isso é importante, né? Tanto a preparação da gestão de risco quanto agora uma gestão de crise, né? Que você comentava assim, uma gestão de crise, que é o que ocorreu agora e que não está, né? E está aberto para que ocorra novamente em algum momento. Então, sobre esse assunto de gestão de risco, se puder comentar um pouquinho também, aí Sim. Depois a gente já passa aqui para o Daniel implementar, já que a linha de percepção e atuação está muito ligada também a essa preocupação, né, já que envolve muito depois a parte já ligando posteriormente processos produtivos, mas o sentido de gestão de risco, preocupação nessa linha assim. Sim. O que acontece? Quando você está passando... A diferença entre gestão de risco e gestão de crise é exatamente essa. A gestão de risco ainda não tenho instalado a crise não está instalada, então são riscos que podem ocorrer, são situações que podem vir a ocorrer. Então, lá no início, quando o Covid começou, a gente tinha uma série de riscos que poderiam ocorrer, de situações que poderiam ocorrer. Então, a gente passava por uma gestão de riscos e existiam algumas ações para caso tivessem algumas situações piores. Hoje, a gente vive uma gestão de crise. Diante de uma gestão de crise, e é uma gestão pior do que a gente já passou em 1930, segundo o que vem sendo falado dentro do macroambiente, inclusive, o foco principal é cuidar das pessoas, não tem outra opção. A gente está numa situação caótica. O ser humano, na verdade, passou a viver de uma forma, acho que absurda, porque o pânico tomou conta, mas a gente já vinha com um processo de transtorno de ansiedade. O Brasil é o país que mais tem transtorno de ansiedade. A depressão mata mais do que uma série de doenças, e tudo isso junto
com a situação de isolamento, a situação de desespero que a gente não sabe o que vai acontecer, né, nos próximos dias, e a situação econômica, com a instabilidade emocional, com a instabilidade financeira, com a instabilidade do ser, que na verdade você parou agora para analisar o que está acontecendo com a sua vida. Então, o nosso foco agora, durante a gestão de crise, isso você pode ver qualquer uma empresa grande ou pequena falando, tá? É trabalhar o ser humano. E nunca se falou tanto em falar em propósito, nunca se falou tanto em trabalhar o ser humano. Para falar e trabalhar o ser humano, a gente precisa falar de comportamento, a gente precisa falar em saúde, bem-estar, qualidade de vida, síndrome de burnout, todas essas informações. E a gente volta para um questionamento de sempre. O quanto a gente está sendo humano, não só com a gente, tá? Mas com as pessoas que convivem com a gente. E aí a gente volta para pensar, será que a gente vai conseguir se ressocializar com facilidade depois desse afastamento? Então, nessa gestão de crise, existem projetos já em pauta para que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio, trazer um pouco mais de equilíbrio a nível de inteligência emocional, a nível de comunicação e feedback, a nível de saúde, bem-estar e qualidade de vida para todas as pessoas, porque não está fácil. E se a gente já falava que ter eficiência já era algo difícil, a gente trabalha com um percentual geralmente de 70, 20, 10. O que é isso, gente? 70, 20, 10. 70% das pessoas trabalham, geralmente, numa forma mediana, na base da eficiência ou abaixo da eficiência. Eficiência abaixo da eficiência. 20% trabalha sem nada, muito abaixo da eficiência. E somente 10% trabalha na eficácia. Então, esses percentuais hoje não existem mais. A gente não tem, é difícil a gente conseguir. Então, a gente tem que começar a pensar de que forma que a gente vai trabalhar a produtividade com efetividade, gerando pelo menos um pouco mais de felicidade. Olhar para isso hoje, olhar para essa produtividade, vai ter que ter um foco muito mais de humanidade, porque a gente tem metas, obviamente, a gente está passando por uma situação difícil, a gente tem metas, a gente tem negócios para serem tocados, mas não dá para você forçar, hoje em dia, um ser humano que não consegue ter estabilidade emocional e nem mental. Isso somatiza no físico. Então, vamos tomar cuidado, porque essa regra do 70, 20, 10 que eu acabei de falar, ela se aplicava antes, hoje ela não se aplica mais. Então, a gente está passando por uma mutação muito grande. E o cenário, ele é um cenário não tão simples de ser mudado. Então, a gente precisa ter esse foco nas pessoas e entender que essa produtividade que vinha sendo trabalhada para gerar uma efetividade vai precisar ser novamente olhada com muito mais carinho, porque está envolvendo pessoas e essas pessoas elas estão voltando. E essa ressocialização não vai ser nada fácil, porque nós somos seres humanos e estamos ainda em processo de adaptação. E essa adaptação precisa de um tempo. E nessa gestão de crise que a gente precisa trabalhar, o foco é no ser humano. Ok, Amaury? Um pouquinho? Muito bacana, assim. A gente até brincava, né, quando a gente estava planejando um pouco essa live, assim, sobre o quanto faz sentido aquilo que você comenta, né, com o que a gente está percebendo. A gente tem um trabalho, eu, Daniel, Lucas, Giovanni, a gente está e o Rafa aqui, o Rafael da vice-presidência, sobre conversando com as empresas, é um bate-papo, né, um plantão, chama de plantão Senai aí, e a percepção que a gente tem das necessidades, dos gaps, de o que está ocorrendo, é exatamente o que você enfrenta, né? Você enfrenta no dia a dia nessas consultorias, né, nesse processo de acompanhar empresas familiares, né? Esses riscos, sem dúvida, eles podem ser reduzidos ou eliminados, né, com aquilo que a gente já falou aí, né, com
um foco na gestão, tendo aquilo ali organizado, o líder se desenvolvendo constantemente, né? Eu acho que ele só vai conseguir se preocupar com as pessoas se ele se perceber também, né? Se ele tiver esse autoconhecimento e enxergar isso nas pessoas. Escutativa é fantástico, né? A situação de inteligência emocional, ainda mais nesse momento, né, de crise que a gente está vivendo, e a preocupação, claro, para a gente trazer até esse tema, na retomada, né? Sem dúvida, essa fase ela vai passar, né? A gente não sabe ainda certo o fim, né, desse momento, mas ela vai passar. E a preocupação, sem dúvida, do líder é essa de conseguir reter esse capital humano, né? Na retomada, ele vai precisar desse capital humano, e as pessoas precisam estar sadias, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, para a retomada, né? E dentro dessa linha de gestão de risco, a gente conversava um pouquinho com o Daniel antes também, a importância da preocupação, tanto esse olhar interno que você trouxe, quanto com o olhar externo também, pensando nessa cadeia de suprimentos, né? Eu vou abrir para o Daniel aqui para ele falar um pouquinho sobre isso, a preocupação com essa cadeia de suprimentos, e principalmente com fornecedores, né? Já que na retomada você vai precisar, claro, das pessoas dentro da empresa e com fornecedores, e com o ecossistema que compõe essa empresa, né? Ela nunca está sozinha no momento, né? Daniel, abro a palavra aí para ti, para falar um pouquinho sobre essa introdução aí. Ok, Mauri, obrigado. Não, realmente, isso que a Marise traz para nós, né? A questão do crescimento da nossa empresa, do crescimento da nossa indústria, ela está ligada diretamente à mudança de comportamento desse gestor, né? Esse gestor realmente ele necessita ocupar o espaço dele como líder dessa organização e delegar realmente as demais funções para as pessoas de competência, né? Então, é muito mais difícil nós conseguirmos ter sucesso dentro de uma organização quando esse gestor posterga esse compromisso, essa função de líder. E olhando, né? Claro, a gente veio falando tanto das pessoas, a importância da gente olhar para as pessoas, cuidar do emocional dessas pessoas, cuidar da saúde dessas pessoas, mas existe toda uma cadeia que também precisa de um olhar, né? Existe o nosso fornecedor, que também muitas vezes não está preparado para poder lidar com toda essa pandemia que se instalou, não está preparado, muitas vezes nem financeiramente, para manter as atividades dele dentro daquilo que você espera. Então, há sim uma necessidade de que essas empresas olhem para a sua cadeia produtiva e entendam que todos são importantes. É muito importante ter o cliente, claro, né? É um consenso comum de que sem o cliente nós não conseguiríamos sobreviver, de fato. Porém, se os nossos fornecedores não forem desenvolvidos, não forem trabalhados e vistos como parceiros comerciais, certamente nós não conseguiremos garantir a agregação de valor que estamos propondo para os nossos clientes. Uma vez você não conseguindo agregar valor para o seu cliente, uma vez você não conseguindo entregar as especificações que ele lhe pede, automaticamente ele vai procurar no mercado empresas que consigam. E isso é muito ruim, porque isso afeta uma cadeia como um todo, afeta a sua empresa, afetam as pessoas que estão ligadas à sua empresa e afetam todos os fornecedores que estão ligados a essa cadeia. E aqui eu trago, de repente, uma reflexão, é o quanto que nós estamos desprendendo de esforço para melhorar nossos fornecedores. O quanto que realmente nós estamos olhando para trás, entendendo o que esse fornecedor tem de responsabilidade dentro do nosso processo. Daniel, mas o meu fornecedor, ele me entrega a matéria-prima e eu beneficio toda ela. Sim, mas se essa matéria-prima não vier com qualidade, o seu processo de transformação também sofrerá. Talvez você consiga desenvolver todo o teu processo, mas a má qualidade dessa matéria-prima vai afetar o produto que vai para o seu cliente. E isso afeta diretamente a reputação da sua empresa. E aí a gente consegue enxergar o quanto que, às vezes, uma ação que pode, por vezes, ser negligenciada ou, por vezes, não ser percebida, afeta realmente toda a organização. É importante que esse
fornecedor, que essa cadeia de fornecimento esteja linkada ao seu propósito. O que você, como empresa, está propondo para os seus clientes, está propondo para o seu mercado de atuação? Seu fornecedor precisa entender isso. Seu fornecedor precisa estar junto com você nessa questão. No momento em que esta definição for alinhada, certamente a sua empresa passará a agregar muito mais valor para os negócios em qual ela está inserida. As informações dentro dessa cadeia é extremamente importante, elas têm que ser claras. Isso deve vir lá do seu cliente, se possível, lá do consumidor final. Qual é a percepção que o consumidor final está tendo daquele produto que está sendo comercializado? Ah, Daniel, mas eu não forneço para o consumidor final. Eu estou no meio dessa cadeia, eu sou um terceiro de um terceiro. Ok? Mas aquilo que você está fazendo hoje dentro do seu processo está, de certa forma, afetando a percepção de qualidade, de valor que o cliente final está tendo. Porque, de certa forma, você faz parte de toda essa transformação desse produto. Então, uma vez que a gente consegue ouvir o cliente final, consegue ouvir os nossos clientes, que às vezes são só atravessadores, né, ao longo dessa cadeia, do quanto aquilo que nós estamos ofertando, daquilo que nós estamos entregando, realmente está atendendo aquilo que o nosso cliente lá na ponta quer. E isso tem que ser repassado para os nossos fornecedores. Todos eles em todos os níveis. Porque uma vez que isso está alinhado, isso realmente faz com que lá na ponta nós consigamos aumentar, de repente, preço de venda, margem de lucro e assim por diante. Né? Porque existe a agregação de valor e existe a percepção de valor. Se a gente for olhar, de repente, diversos itens que estão hoje disponíveis no mercado, nem todos custam aquilo que realmente tem de preço de venda. Mas aí tem, por trás de todos esses produtos, uma reputação, uma imagem, um trabalho de agregação de valor que faz com que as pessoas comprem pelo aquele valor que está sendo comercializado e achem que estão fazendo um baita de um negócio. E entendem que vale a pena pagar aquele valor, mesmo ele sendo, às vezes, muito mais caro do que os produtos concorrentes. Ok? Então, nesse momento, é fundamental que você consiga ter um canal de comunicação com toda essa cadeia, para que então isso possa ficar claro, tanto para a sua empresa, para os seus colaboradores, para a sua gestão, quanto para os seus fornecedores, aquilo que precisa ser mantido, melhorado ou rapidamente alterado. E Amorim. Legal, legal. Muito, muito interessante, assim. A gente focou agora nesse bloco, né? Pensando em dividir em blocos aqui, mas a gente fechou aqui com os 3 pilares principais na estratégia, operações e pessoas, né? Seja as pessoas do líder, seja a pessoa, né, da operação, né? Seja essa inserção sobre operações de maneira geral, a cadeia produtiva, a cadeia de suprimentos, né? Para a gente já passa em seguida, Daniel, para entrar um pouquinho mais detalhes sobre processos produtivos, vou fazer um convite para vocês. A gente vai ter algumas lives adicionais nessa Semana da Indústria que fazem muito sentido em vários temas que a gente está colocando aqui, e talvez se aprofunde um pouco mais nesses temas. Então, no dia 29 de maio, a gente vai ter sobre gestão econômica e financeira em tempos de pandemia, tema bem excelente, oportunidades financeiras aí para as empresas, e aí um pouquinho sobre liderança, sobre pessoas. Vai ter o tema sobre inteligência emocional e 10 passos para vender mais também, né? São temas bem interessantes. E um pouquinho também a gente vai ter agora à tarde, falando sobre o Sebrae Tech, são oportunidades de fomento, né, de valores disponíveis para as empresas utilizarem algumas, né, pensando em desenvolver alguma dessas estratégias ou contratar outras empresas, enfim, e ter um fomento para um recurso financeiro, né, para conseguir implementar essas melhorias. Voltando para a nossa live, então, sobre o tema processos produtivos, Daniel, como é que você vê assim, a importância da cadeia de suprimentos? Claro, a gente falou um pouquinho sobre externa, a preocupação com o fornecedor e esse ecossistema. Como você vê essa cadeia de suprimentos interna, né? Qual a preocupação, então, que as empresas têm que ter
pensando nesse processo interno de produção e esse olhar que eles têm que ter para esse insight, assim, essa visão, né? Então, Mori, a premissa é a mesma, né? Nós precisamos olhar para os nossos processos da mesma forma como olhamos para a nossa cadeia de suprimentos. Se nós pararmos para olhar toda a cadeia de transformação da nossa empresa, ela passa a ser vamos dizer assim, uma micro cadeia de suprimentos. Nós temos diversas etapas de produção e essas etapas têm os seus fornecedores, têm seus clientes, né? Neste momento, é fundamental que aquilo que nós havíamos conversado agora há pouco fique claro para os nossos colaboradores. A empresa ela precisa entender quais são as características básicas e fundamentais que ela tem que atender e qual é o impacto do não atendimento disso para os processos posteriores dentro da seu processo de transformação ou da cadeia de suprimento para frente com seus clientes. Então, a informação, e aqui a gente volta à questão do olhar para as pessoas, quando a gente passa para as pessoas o que se espera delas, o que se espera do processo, o que se necessita para uma boa entrega, essa pessoa se torna mais engajada e mais comprometida. Uma vez que essa informação fica clara do quanto é importante aquela etapa do processo para o desenvolvimento do todo, do quanto é importante e de quanto realmente é necessária aquelas atividades para a entrega do todo, e o quanto que o não atendimento de determinadas características ou determinadas partes desse processo afetam no todo, certamente esse colaborador será muito mais atento, e isso tornará ele muito mais produtivo, tornará ele muito mais engajado com aquilo que você espera, né? É comum nós levarmos para cada parte do nosso processo somente a etapa em qual aquele colaborador está inserido. Então, às vezes ele está numa fase muito inicial do processo e a gente leva para ele somente a parte inicial. Ele não precisa ser um expert em tudo. Ele não precisa conhecer pelos menores todas as próximas etapas, mas ele precisa entender o quanto que aquele processo em que ele está fazendo agregará na qualidade do conjunto como um todo. É comum as pessoas, às vezes, não olharem tanto para a questão da qualidade, né? Não que a qualidade não é observada, mas pelo quanto que nós precisamos realmente investir em qualidade. Lá em 1950, Juran já falava da necessidade de fazer um link entre a não conformidade e o custo que isso gera. Quanto que hoje nós estamos investindo para manter a qualidade do nosso processo? E o quanto que nós estamos perdendo com a má qualidade desse processo? Quando as informações não são claras, quando a cadeia produtiva interna não está bem definida, várias perdas acontecem ao longo dessa cadeia produtiva. Ah, Daniel, mas eu tenho aqui um refúgio de 10% somente. Ok, mas quanto que isso custa realmente por ano? O quanto que você perde por ano com 10%? É necessário olharmos para esse número. Esse gestor, esse dono de empresa, ele precisa perceber que tão importante quanto controlar a não conformidade, controlar o desperdício, controlar o refúgio, o retrabalho que acontece na sua empresa, que isso faz com que você tenha menos produtividade, isso faz com que você tenha menos competitividade no mercado, porque seu preço de venda não vai mudar, mas o seu custo de fabricação muda, então a sua margem diminui. Tão importante olhar para essa questão é olhar para quanto nós estamos investindo para a prevenção da qualidade. Ah, Daniel, mas calma aí, como é que a gente vai prevenir a qualidade? Sim, existem diversos mecanismos no qual nós podemos olhar para o nosso processo
e enxergar quais são os principais vilões que estão hoje gerando a não qualidade. Eu costumo dizer que quando a gente tem, por exemplo, dentro de um processo, uma inspeção final, né? Fizemos toda a cadeia produtiva, lá no final a gente faz uma inspeção final. Nós não estamos agregando valor no nosso processo. Nós não estamos conseguindo dominar nosso processo. Nós passamos de piloto para passageiro, porque nesse momento nós estamos só selecionando aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E isso tira da mão da pessoa que está fazendo a seleção o poder de interferir no processo e interromper a geração da falha, porque a falha já aconteceu. Então, quando a gente fala de investir na qualidade, é conseguir trazer esses controles para mais próximo dessa fonte de geração de defeitos, para que quando ocorra realmente uma falha, e vai ocorrer, né, estatisticamente é impossível você zerar a geração de um defeito. Então, quando ele acontecer, que ele aconteça na menor escala possível. E aí você consiga rapidamente corrigir e fazer com que seu processo retorne para a condição normal. Fechei o áudio aqui, desculpa. Para que a gente possa olhar para o custo da qualidade, nós precisamos identificar que existem diversos desperdícios ao longo dessa cadeia produtiva. Alguns desperdícios podem estar ligados diretamente ao processo, ao equipamento, à qualidade da matéria-prima, à falta de treinamento do colaborador, ao ambiente em si, onde é que ele está inserido. Mas vários desperdícios também podem estar, e certamente estarão, ligados à parte comportamental. De que forma que nós executamos? As empresas pequenas, isso é um consenso, né? Conforme elas vão crescendo, elas acabam crescendo de forma que elas entendem ser a melhor para aquele momento, mas isso não necessariamente linkado a um planejamento estratégico de longo prazo, que muitas vezes não se tem, e aí vem da importância, né, que a Marisa havia comentado, de nós termos esse planejamento para onde nós queremos ir. Então, as empresas acabam crescendo, seus processos vão se adaptando a esse crescimento, e quando você vê, você tem um parque fabril que parece mais um Frankenstein, né? Ele está todo desorganizado. E, neste momento, é difícil você parar a sua fábrica e mudar o layout da sua fábrica e mudar a forma de percorrer o produto dentro do seu processo. Como fazer com que esse meu processo, que acabou se crescendo de certa forma desordenado com aquilo que hoje eu tenho como necessidade, talvez por não ter visto isso lá atrás no planejamento estratégico, da necessidade de ter um alinhamento de como seria esse meu processo daqui a 5, 10 ou 15 anos, e fazer com que ele se torne produtivo. Nós precisamos olhar para o quanto que as nossas pessoas estão sendo improdutivas. Essa aqui é o foco. Nós pensamos na produtividade, sim, mas nós precisamos olhar para a causa. O porquê que nós não temos produtividade? Nós não temos produtividade porque essa pessoa está andando demais, porque o layout não favorece, ou porque não existe um procedimento padrão que facilite o entendimento desse colaborador para a função que ele tem que fazer, ou nós estamos transportando demais esse material, e esse material hoje ele está andando pela fábrica e a gente não consegue fazer com que ele tenha um lead time menor. Tá? Em torno de 45% de todo o tempo que uma peça permanece dentro do processo de transformação, ele passa sendo transportado. Imaginem o que é isso. 45% do seu lead time você está transportando as peças de um processo para o outro. Se nós conseguirmos encurtar esses espaços ou melhorarmos esses níveis de transporte, o quanto mais rápido nós conseguiremos atender o nosso cliente, o quanto mais rápido nós conseguiremos trocar de produto e atender daqui a pouco outros clientes.
né? E aí vem a flexibilidade do nosso processo. É claro que não é somente o transporte que vai fazer essa diferença. Você vai olhar para uma movimentação, para as pessoas que estão andando, vai olhar para um tempo de setup que está muito alto, né? Toda vez que a gente para um equipamento, nós estamos deixando de produzir. Tá, Daniel? Então quer dizer que eu não devo fazer setup? Não, não é isso. Nós devemos melhorar o nosso setup. Nós devemos olhar para ele e entender que ele tem que ser o mais rápido possível. E que ele vai acontecer N vezes ao longo de um período. Porque as empresas, os clientes estão cada vez mais pedindo lotes pequenos e com maior diversidade. Então, o quanto que nós conseguimos nos adaptar a essa questão? Se nós temos um processo no qual não está sendo levado em consideração os desperdícios que estão presentes, não está sendo levado em consideração a questão organizacional do ambiente onde é que ele está inserido, certamente nós teremos muita dificuldade para conseguir atender a essa nova demanda de baixos produtos e grande diversidade. Ok? Lá em 1980, o mundo conheceu, de uma forma mais escalada, né, o processo Toyota de produção. Ele veio acompanhando a terceira revolução industrial, que mudava toda essa forma de produção em massa que a gente até então estava inserido, né, da época de Ford ainda, as produções em linhas, enfim, da estratificação dos processos produtivos, da especialização de uma parte do processo somente, não mais de todo o processo. E com o sistema Toyota de produção, a gente acaba enxergando que esse método já não é mais tão eficaz e nós precisamos trabalhar com uma produção enxuta. Então, aqui a gente consegue ter diversas ferramentas, diversas metodologias que auxiliam nessa tomada de decisão de como fazer o nosso processo ser mais produtivo. Nós vamos verificar a questão de nivelamento de produção, de automação dos processos, treinamento das pessoas, da mudança da cultura organizacional. É comum, quando você traz uma nova proposta para um grupo de trabalho, você ouvir, não, mas aqui nós sempre fizemos assim. Ok, sempre foi feito assim. Mas isso não quer dizer que não há oportunidades de melhoria dentro desse ambiente. Então, há sim a necessidade de nós olharmos para esse processo e buscarmos uma produção mais enxuta. Fazer com que esse tempo de atravessamento, esse lead time, seja realmente mais curto. Fazer com que aquilo que os nossos colaboradores estão executando no dia a dia seja realmente agregação de valor. E aqui a gente pode falar, de repente, de 2 pontos de agregação de valor. Nós temos a agregação de valor, que é a do cliente, que é aquilo que o seu cliente percebe realmente do que você entrega para ele, em relação àquilo que ele te pede, e isso é fundamental que seja atendido. Se nós não conseguirmos atender esse ponto, certamente o nosso cliente vai trocar a nossa empresa por alguma outra empresa que atenderá essas questões. E a agregação de valor para o nosso negócio. Dependendo de como que é o seu processo, às vezes você precisa executar determinada atividade que para o seu cliente ele não vai perceber que isso existe. Ele vai perceber que o produto foi entregue da forma como ele queria receber. Porém, aquela atividade que para a sua empresa é necessária, nós chamamos de agregação de valor para o seu negócio. Eu preciso manter isso no meu negócio para garantir que as especificações sejam atendidas conforme o nosso cliente solicita. Agora, se o meu processo não está agregando valor para o meu cliente, se a transformação que ele está fazendo não muda nada para o meu cliente, não muda nada para o meu negócio, então não agregou valor para o cliente, não agregou valor para o negócio, por que estamos fazendo? Por que continuamos agregando custos para um produto de um processo que não precisa ser feito? Aí vem a mudança da cultura, aí vem a mudança do pensamento. Se essa mudança de uma
mentalidade de produção em massa para uma produção enxuta, depois para uma produção agora de indústria 4.0, não vier da alta direção, não vier desse dono de empresa, não vier desse grupo familiar que está no nível estratégico, que está hoje ditando os próximos passos dessa organização, dificilmente nós conseguiremos ter sucesso na mudança dessa cultura dentro da empresa. Okay? As pessoas, por mais que elas estão envolvidas dentro de uma cultura, elas normalmente se mostram abertas a essa mudança. Vão ter as suas resistências, vão ter, mas as pessoas acabam se moldando a esta nova mudança quando isso vem com uma diretriz clara da alta direção. Então, é fundamental que para esta mudança de pensamento, essa mudança de cultura organizacional, isso venha realmente dos níveis estratégicos, sendo desdobrados para todos os demais níveis. Porque desta forma nós aumentamos ainda mais a probabilidade de sucesso dessas metodologias. Um processo de mudança de produção de massa, em massa para uma produção enxuta, né, vindo pelas ferramentas do Lean, a gente pode falar do sistema de produção, do Lean Manufacturing, do Lean, enfim, são todas as formas que nós podemos chamar essas metodologias. Esse processo de transformação de cultura ele é muito demorado. Nós não podemos querer iniciar uma implantação de Lean hoje e amanhã todo mundo já está falando de Lean, todo mundo está olhando para o processo de uma forma enxuta. Isso demora. Demora para que as pessoas entendam realmente o quanto que isto faz sentido para o dia a dia. E aqui, mais do que nunca, nós precisamos envolver as pessoas. Eu uso muito um exemplo de como se a gente chegasse na casa de alguma pessoa e falasse assim, agora você vai passear e eu vou limpar a sua casa. A hora que essa pessoa retornar, ela não vai encontrar nada na casa dela. Isso vai gerar insatisfação. Isso vai gerar maiores problemas com a sua produtividade. Então, envolvam. Em todo esse processo de mudança, envolvam todos os níveis da sua empresa. Envolvam todas as pessoas da sua empresa. Todos precisam entender para onde nós iremos seguindo esse caminho da mudança. O que se espera de cada pessoa e o que se espera dessa empresa obtendo esta mudança. Transparência seria a palavra aqui. Quanto essa informação for transparente, dos objetivos, das metas, das formas de medição que cada setor terá, certamente mais engajado esse grupo de pessoas estará. Ok? Nós não precisamos agora também ficar falando de tudo, né? Nós não somos aqui o governo onde é que nós não podemos ter reuniões sem que seja divulgado para todo mundo. Entendo que roupa suja nós lavamos no momento de roupa suja, com as pessoas que precisam lavar roupa suja, e as informações importantes que são realmente relevantes para o bom funcionamento e para o engajamento dessa empresa devem ser transportadas para todo mundo. E isso tem que ser claro. Ok? Outras metodologias que são extremamente importantes até antes do próprio Lean é nós olharmos para o nosso processo e entendermos o nível de variação que esse processo hoje me entrega. Se nós não tivermos um processo que seja confiável, estável e que tenha as suas variáveis controladas, nós certamente teremos muitas dificuldades para implantar toda a metodologia do Lean. Então, há sim uma necessidade de criar primeiro essa base de estabilidade nos seus processos, enxergar quais são os pontos desse processo, e quando a gente fala de processo nesse momento, a gente fala do operador, fala da máquina, da matéria-prima, do ambiente onde é que ele está inserido, dos meios de medição, dos meios de controle, das informações que eles recebem. Se existirem ruídos ou variações que façam com que os seus produtos não consigam atender às especificações que são
solicitadas, muito difícil nós termos sucesso com as metodologias do Lean. Ok? Então, é necessário olhar primeiro para essa cadeia produtiva e entender quais são as variações. Variações sempre existirão no seu processo. Elas fazem parte do seu processo. Por mais que você tenha a mesma máquina, reguladinha, com o mesmo operador, com o mesmo lote de matéria-prima, se você fizer 2 peças, certamente elas não serão idênticas. Elas podem ser muito parecidas, mas não serão idênticas. Isso são as variações comuns inseridas dentro do teu processo. Nós deveríamos ter somente isso no processo. Infelizmente, não é possível. Existirão situações, fatores que afetarão a variação do teu processo. Mas isso deve ser a condição extrema, né? O atípico, não deve ser o comum do dia a dia. Então, estabilizando o seu processo, e aí nós temos diversas ferramentas que podem nos auxiliar nisso. Tem aí o diagrama de causa e efeito, né? O Ishikawa, tem o Pareto, que também nos ajuda a definir quais são os itens que mais são relevantes, né? Quais são os tipos de efeitos mais relevantes do nosso processo. As cartas de controle, que são extremamente eficazes nessa identificação das variações, né? Não precisa ter um software mega, hiper, topzão de variação. Você pode fazer isso no Excel através de um modelo de cartas de Shiller, que são simples, lá de 1924, que já conseguem nos mostrar realmente qual é a variação que o nosso processo tem. Feita essa identificação, feita essa correção, feita essa estabilização do seu processo, outra metodologia que seria importante você atuar antes de entrar nos conceitos do Lean seria o 5S. Ah, Daniel, tu não vai vir aqui falar de 5S, né? Pelo amor de Deus, já estamos surrados de ouvir 5S. Mas o 5S ele é muito mais do que limpeza e organização. O 5S é uma grande ferramenta de aumento de produtividade. Porque uma vez que você manteve no seu parque fabril só aquilo que realmente é útil, que você organizou aquilo que permaneceu, deu um local para cada coisa, identificou cada um desses elementos, essas pessoas que estão inseridas nesse processo, elas perderão menos tempo procurando esse item. Elas perderão menos tempo andando pela fábrica atrás de produtos. Se elas andarão menos, se elas procurarão menos, elas permanecerão mais tempo na frente do seu processo. Nós não estamos nem falando de tempo de produção. Nós estamos falando do tempo de permanência do colaborador na frente do seu processo. E isso faz com que automaticamente ele possa se tornar mais produtivo, porque ele vai conseguir produzir mais peças no mesmo espaço de tempo que ele estava trabalhando. Não estamos diminuindo o tempo padrão da peça, nós estamos aumentando o tempo disponível do colaborador na frente do equipamento. Percebam quanto importante é um 5S? Então, se nós não tivermos a estabilização desse processo, não tivermos essa organização, essa limpeza base do nosso processo, as ferramentas do Lean certamente vão ter dificuldades de serem implantadas, porque elas irão esbarrar em algum momento nessa necessidade, ou da estabilização, ou da organização. Ok? Amori, acho que mais ou menos é isso. Legal, Daniel. Faz muito sentido a gente trazer um pouquinho sobre operações e a importância desse olhar para o processo produtivo, né? Já que o foco das indústrias, a agregação de valor e as entregas dos produtos vão estar sendo construídos naquele momento, né? Marise, depois a gente volta para o Daniel aqui, tem um assunto bem interessante e que a gente falou um pouquinho em gestão ali também, e que talvez faça sentido agora, que é essa preocupação entre o alinhamento de propósito, né? Que sem dúvida vai facilitar muito a implantação dessas ferramentas, a abertura talvez dessas pessoas, né? Que é uma
uma linha de alinhamento de propósito, né? Desde o do estratégico até a operação, né? Você tinha falado um pouquinho sobre isso, você consegue comentar para a gente sobre essa preocupação também que é importante a empresa ter? Sim, o que acontece? É interessante, porque complementa até, né, a fala do Daniel. Não adianta o colaborador, se ele não tiver inserido, integrado e pertencendo, se sentindo verdadeiramente com alinhamento organizacional, ele não tem condição de se sentir produtivo. Ele pode ter toda uma cadeia produtiva, como foi a explanação perfeita do Daniel, mas ele não consegue se sentir. E uma vez que ele não se sente inserido, integrado e pertencendo, ele não consegue dar o máximo da produtividade e, consequentemente, ele não vai ser efetivo. Então, é fundamental que haja esse alinhamento organizacional. O que é o alinhamento organizacional? É você trazer essa cultura organizacional e ser passada desde o nível estratégico até o nível operacional, que a gente chama de chão de fábrica. Como que a gente faz isso? Uma vez definida essa proposta, falou, esse propósito existencial, que a gente chama de missão, né, que muita gente chama de missão, ele precisa ser inserido e alinhado a cada papel dentro da organização, que cada colaborador ocupa. Tá? Esse colaborador ele precisa estar realmente sentindo esse papel na organização. Então, faz parte do estratégico repassar isso para o tático, do tático passar isso para o operacional. Marisa, mas isso é muito chato, e tem que ser feito de quanto em quanto tempo? Sempre, o tempo inteiro. Com acompanhamento, porque uma organização ela funcionar somente com acompanhamento, não tem outra opção. É papel no nível tático fazer acompanhamento. Por isso a gente tem o plano de ação, o 5W2H, que depois a gente vai falar um pouquinho, para o acompanhamento. Acompanhamento do nível estratégico para com o tático, do tático para com o operacional, e se tiver ainda outro desdobramento do tático, porque no tático você pode ainda ter o nível de coordenação, de supervisão, até chegar no nível operacional, né? Com o acompanhamento. Então, toda semana, se possível, fazer esse alinhamento organizacional. E, principalmente, reconhecendo esse colaborador, mostrando para ele o papel fundamental que é o papel dele. Sem o papel dele, não existe a empresa. E para qualquer papel, Marisa, qualquer papel, ele precisa saber quais são as responsabilidades dele e quais são as entregas necessárias. Aí sim, a cadeia produtiva vai funcionar. Com esse alinhamento, você verifica que a produtividade ela chega no nível extremo. Aí sim a gente consegue ter produtividade com efetividade, gerando sustentabilidade. Consequentemente, todas as ferramentas de produção, elas conseguem ter um efeito muito maior. Isso tudo depende, tá? Obviamente, de treinamentos comportamentais para que essa equipe esteja alinhada. Se essa equipe não estiver trabalhando em forma de unidade, não tem como você trabalhar com esse clima organizacional equilibrado, tá? E aí, novamente, a gente tem, como o Daniel falou, um desequilíbrio na utilização das ferramentas e na utilização dos processos definidos pela empresa. Não tem planejamento estratégico, não tem definição de processos que funcione se eu não tiver esse alinhamento organizacional funcionando. Lembrando que o colaborador ele só vai se sentir pertencendo, vestindo a camisa, se ele estiver inserido, integrado e pertencendo à organização. É exatamente dessa forma que a gente consegue trazer o colaborador efetivamente para a missão e o propósito da empresa. Legal, muito interessante assim, essa preocupação, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre inovação, passando no próximo tema. A gente já está com uma live bem grande aí, mas eu acho que são assuntos bem interessantes. A gente tenta ter uma profundidade média, né, para também não ficar muito tempo. A gente brincava aqui, falava, se for falar, você fica uma semana falando sobre cada um desses tópicos aí, né? A gente fica uma semana falando. E tem uma ferramenta que a gente conheceu aqui dentro do Senai, que é o MDI.
eu vou convidar o Daniel para falar um pouquinho, que talvez seja uma forma de conseguir unificar isso aí, né, e envolver as pessoas também para se comprometer com o resultado, né, envolver para comprometer, envolver para que elas comprometam com esse resultado e com as entregas futuras, né. Você quer falar um pouquinho sobre essa ferramenta? Acho bem interessante trazer esse tema e oportunidade, talvez, das indústrias conhecerem um pouco mais sobre isso. Isso, Amaury. O MDI é uma metodologia que foi desenvolvida já há uns 4 anos pelo Senai de Santa Catarina. Ele é uma ferramenta no qual a gente auxilia as empresas na geração de propostas de melhoria. Então, é trabalhado em cima dos 7 desperdícios do Lean, onde, com um grupo de colaboradores da empresa, normalmente colaboradores que estão ligados ao processo produtivo diretamente, né? Nada impede também de termos colaboradores que não são ligados diretamente, pode ter também. O importante é que ele tenha alguma relação com o processo produtivo, até para que ele entenda também o que vai ser trabalhado, né? Então, o MDI, basicamente, ele gera propostas de melhoria através da identificação dos desperdícios dentro do processo produtivo. Os colaboradores que estarão nesse trabalho, eles farão todo esse mapeamento, eles conseguirão olhar para um processo e identificar o que está hoje. É como se fosse uma fotografia de hoje. O que está hoje gerando desperdício para o processo e o quanto que isso custa hoje. Depois desse momento, eles partem para a solução. Então, baseado na expertise que eles têm no processo, que é muito maior do que de qualquer consultor ou de qualquer gestor, porque eles estão inseridos diariamente naquele processo, então eles são realmente os especialistas desse processo. Então, através dessa especialidade, eles buscam a proposta de melhoria, né? O papel do Senai nesse momento é ser o facilitador para que haja um entendimento desse grupo de como os processos acontecem, de como os desperdícios estão presentes, de quanto custa e, claro, mediar toda essa elaboração de proposta de melhoria, aonde, novamente, nós olharemos para o processo, reduziremos ou eliminaremos aquilo que não precisa mais do processo, ou aquilo que está sendo considerado como desperdício, gerando um novo custo por ano, e aí o comparativo do custo atual com o custo proposto seria o ganho que essa empresa teria. Feito, então, também um plano de ação, que aí a gente utiliza o 5W2H também, para que a gente possa entender quais são os passos de implantação dessa melhoria e o quanto que essa melhoria vai ter de investimento, para que lá no final os colaboradores possam apresentar para a direção quais são as suas propostas de melhoria. O que realmente nós estamos perdendo em cada processo por ano, o quanto que nós podemos ganhar fazendo a mudança no processo, o quanto será necessário para essa mudança, né, qual é o investimento necessário, e, por fim, em quanto tempo, qual é se recupera esse valor, qual é o payback desse valor. Nesse tipo de projeto, que acontece em torno de 36 horas, e o grande objetivo aqui é o quê? É potencializar os ganhos e minimizar os investimentos. E aí a gente acaba tendo diversos cenários, né? A gente já teve aí uma condição bem comum assim, entre as empresas, em torno de 10% a 15% de investimento em relação àquilo que se retorna. Claro que isso é muito particular de cada processo, de cada empresa, mas é uma ferramenta que ele auxilia principalmente no engajamento e na visão global desse colaborador. Porque além de cada colaborador perceber o quanto que efetivamente nós estamos perdendo no ano em cada geração de desperdício, ele entende que ele é peça fundamental para estancar essa geração. Então, que depende dele também fazer essa mudança no processo e essa mudança de cultura, porque toda vez que nós tivermos essa mudança, nós teremos benefícios lá na frente. Se a nossa empresa tem uma condição mais saudável financeiramente, isso pode nos abrir aí para diversas outras situações de benefícios para esse colaborador.
né? Uma vez que essa gestão entenda que todo mundo faz parte dessa solução. Então, claro, não quer dizer que esse colaborador vai receber um aumento, não quer dizer que esse colaborador vai receber uma bonificação, mas isso possibilita que, claro, se a empresa está numa condição mais saudável, que ela possa, sim, aderir a esse tipo de programas, né? E aí faz também com que, além desse ganho financeiro, esse colaborador tenha também um ganho de produtividade, uma condição mais rápida, mais leve, mais simples de trabalhar, onde exija menos esforços desse colaborador. Ok, Mauri? Maravilha, maravilha. Eu acho que é uma ferramenta, né? A gente comentou com a Marisa também, ela achou fantástica. Acho que encaixa muito e apoia muito a liderança e todo esse processo de transformação, esse processo, essas preocupações adicionais que a gente apresentou aqui, né? Faz muito sentido uma ferramenta dessa de bottom-up, né? Então, você tem uma estratégia que se envolve desde o chão de fábrica e pensando e fornecendo ideias para a liderança. Muito bacana. Então, fechando o tema aqui de processos produtivos, uma sugestão, fica o convite também adicional aqui, como a gente fez com o tema gestão também, alguns temas que podem ser relevantes, né, nessa melhoria desse processo produtivo. A gente vai ter no dia 27 técnicas e aplicações de ferramentas, vai falar no dia 29 sobre gestão de equipes e produtividade, então apoia muito as ferramentas. Também o contexto Sebrae-Tech, hoje às 14 horas, também entra nessa linha. No dia 28 sobre NR18 e SAFe. Então, são temas complementares aí que podem ajudar vocês nessa reinvenção e nesse roadmap de transformação, né? Agora, a gente entrando no tema inovação, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação. Eu acho que é um tema que faz sentido em qualquer assunto, né? E ele liga, ele faz uma junção e a preocupação com o futuro da empresa. Marise, abro o microfone para ti. A gente tem a casa arrumada aí, né? Pensando nessas melhorias todas, eu acho que é importante que a base desses processos e essa operação ela esteja bem estabelecida, a gente tenha processos sólidos, seja produtivo, seja de gestão, seja financeiro, compra, né? A gente tem essa base estabilizada e aí sim ela servir de trampolim para uma inovação, né? E dentro dessa inovação, o que você vê assim, mais que poderia ser relevante, né? Alguns temas aí, pensando nessas indústrias familiares, nessas pequenas indústrias, que é a maior parte do ecossistema que a gente tem aqui na região, né? E de outras regiões também, mas a gente pensa aqui na nossa região também. Abro a palavra para ti. Então, uma vez que você já está organizado, né? Que a gente já está com essa estrutura equilibrada, vamos dizer que as pessoas já estão abertas, porque para falar em inovação eu preciso estar aberto. Para estar aberto eu preciso estar equilibrado, cada um no seu papel, cada um seguindo com o seu propósito, que tem que estar alinhado com um propósito existencial, empresarial, inserido, integrado, pertencendo. Aí sim eu posso falar em inovação. Essa expansão de consciência estratégica vem juntamente com a necessidade de implantação de novos projetos, porque é disso que vive qualquer empresa, né? Mesmo que eu faça algo o tempo inteiro, eu tenha uma linha, um foco principal, eu tenho que desenvolver o tempo inteiro novas possibilidades, ainda mais agora, que a gente está com uma concorrência absurda, já que muitas coisas ficaram relevantes. Isso é fundamental. Então, eu tenho o Design Thinking, que é uma ferramenta fantástica, onde a gente estimula a criação de novas possibilidades, novas ideias, novos projetos. E ele trabalha com uma base muito interessante, que ele trabalha com a empatia, com a colaboração e com a experimentação. Nada melhor do que falar em empatia nesse momento que a gente vem vivendo. Então, ele trabalha o tempo inteiro se colocando nessa posição. Então, não existe certo, não existe errado. Existem ideias. E essas ideias, elas vêm o tempo inteiro. A gente trabalha nesse boom de ideias, dentro desse modelo de expansão de consciência estratégica, uma metodologia que eu falei para vocês, né, que eu havia criado e que está fazendo realmente, está dando um resultado muito interessante. A gente trabalha com boom de ideias, que realmente deixa vir qualquer ideia, porque toda ideia é bem-vinda. Não critique nenhuma ideia. E é sempre bom a gente ter um caderninho perto, porque as ideias elas vêm. Nos momentos em que a gente se permite entrar em flow. Flow é outra coisa que está sendo muito falado, né? O que é flow, Marisa? Flow é aquele momento que você não está controlando o seu raciocínio, está controlando nada, está deixando fluir. É o momento que você vive no agora. É o momento que você não está pensando
Eu estou aqui, mas eu estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu estou verdadeiramente no aqui e agora. Esse é o momento de flow, o momento que você está deixando as coisas fluírem. Então, no momento de flow, vem muita ideia. Então, é nesse momento que a gente geralmente faz esse boom de ideias. Nesse boom de ideias vem muita ideia interessante. Então, a gente estimula isso dentro da empresa. Em qualquer nível, em qualquer nível. A gente sempre trabalha com vários quadrinhos, isso não fica caro, bota quadros branquinhos em cada repartição, cada departamento, ou post-it, ou senão coloca aquela caneta para as pessoas escreverem e elas contribuírem com ideias. O colaborador se sente extremamente útil quando você faz isso, tá? E automaticamente você depois faz um grupamento dessas ideias e gera uma linha do tempo dessas ideias, que geram objetivos. Desses objetivos você prepara o Canvas, que é, na verdade, um modelo de negócios que foi criado agora nós já temos tempo, né? Mais simples, que tem um pouquinho mais possibilidade de uma empresa bem pequena, desde a menor até a maior, utilizar, onde são nove partes bem simples de atuação, onde o foco principal é o propósito que fica no meio, e você trabalha muito bem as pontas, segmentos de clientes, para que você possa entender que se você olhar o segmento de cliente, sabendo que o propósito ele tem que estar chegando a segmento de cliente, você tem uma possibilidade de gerar o seu negócio antes mesmo dele sair do papel, que é uma grande vitória. Por quê? O que acontecia antes, gente? As pessoas saíam fazendo sem nem mesmo saber se esse projeto iria dar certo ou não, e quando chegava na fase de realização, via que o projeto não dava certo. E aí o que acontecia? Você colocava um projeto, muitas das vezes, e ia para a produção sem funcionar. Então, quando você faz esse tipo de trabalho, usando o Design Thinking, o Canvas, você faz a experimentação, a prototipação. Então, você faz o protótipo antes dele ser realizado, isso faz com que você ganhe tempo e não tenha nenhum tipo de perda em relação a qualquer valor estimado, e isso ajuda você a ter maior velocidade na hora da produção, o que faz também com que você tenha uma visão a respeito do que você quer criar, podendo fazer as modificações necessárias. Então, essas ferramentas são super úteis a nível estratégico para você poder trabalhar qualquer tipo de solução. Interessante, tá? Isso só serve para o modelo de negócio. O modelo de negócio é para criar um novo negócio? Claro que não. Qualquer problema transformado em objetivo pode passar pelas duas fases, tanto o Design Thinking quanto o Canvas. Então, eu estou com uma dificuldade, com um desafio, eu preciso trabalhar, ou reestruturar minha área comercial, eu preciso trabalhar com um novo produto, eu não sei o que eu vou fazer. Faça os dois, faça o Design Thinking, faça o Canvas. Você vai automaticamente ver que vai sair um modelo de negócios para isso, para essa estrutura, e que vai gerar para você um resultado absurdamente importante e que vai agregar muito valor. Então, essas duas ferramentas, Amaury, dão uma efetividade para esse modelo alinhado, tá? Não estou te falando um modelo desalinhado. Não adianta você fazer isso com uma empresa que não tem alinhamento. Por que não adianta? Porque se eu não tenho escutativa, se eu não tenho empatia, se eu não tenho uma liderança que seja disruptiva, que dê autonomia para todas as etapas, se eu não tenho uma liderança que as pessoas estejam no papel certo, se eu não tenho uma liderança que tenha treinamentos comportamentais, se eu não tenho uma liderança que capacita, se eu não tenho uma liderança que trabalha com processos produtivos, nada disso vai funcionar. Não tem como eu fazer isso dentro de uma empresa que eu tenho essa expansão de consciência estratégica, tá? Seria ilusão eu chegar aqui e falar para você que vai funcionar. Não vai funcionar, porque tudo isso depende dessa estrutura organizada. São ferramentas simples, muito simples, não precisa ser nenhum especialista, muito menos saber a respeito das ferramentas. Eu utilizo uma forma muito lúdica para trabalhar com essas ferramentas, então você não precisa nem conhecer a ferramenta, eu estou aqui só falando sobre elas,
mas na verdade você não precisa conhecer essas ferramentas e você consegue construir e montar de um problema, um objetivo, desse objetivo você sair com um modelo de negócios dessa solução. Praticamente é isso que você consegue realizar com essas duas inovações. Obviamente que a gente consegue, depois disso, desdobrar um 5W2H, que é um plano de ação, que é o posterior ao plano de negócios, ou um planejamento estratégico, se for o modelo de negócios realmente da empresa. Mas num caso específico de transformar um problema em um objetivo, você pode sair com o 5W2H, que é um plano de ação específico, onde você determina quem vai fazer, o porquê de fazer essa determinada ação, e como que você vai estruturar e acompanhar ainda a nível estratégico. Lembrando que a gente está falando aqui de níveis estratégicos. Depois que a gente desdobra esse nível estratégico, a gente cai, então, no modelo mais de ação. Aí sim a gente vai para um plano de ação mais produtivo. Ok? Muito, muito, muito interessante, assim, a gente fala, não adianta ter só as ferramentas, né? Então, essa preocupação de estruturar a empresa e ter essa base para inovar faz muito sentido, né? Eles ter essa preocupação base e depois inovar, né? Sem dúvida, as entregas de ontem, as entregas de hoje são resultados de ontem, né? E o amanhã, ele precisa se preocupar com o amanhã, né? Então, utilizando essas ferramentas de inovação, a percepção. Então, você comentou sobre o Business Model Canvas, né? Para entender o que é o modelo de negócio dele, sobre o Design Thinking, ferramenta fantástica, né? Para pensar em novas ideias aí. Tinha comentado sobre Lean Startup, então uma metodologia de startup enxuta para desenvolver e desenrolar um novo projeto, né? Então, são ferramentas que elas são até simples, né? Desde que você tenha bem certo qual é o teu objetivo, tenha bem claro qual é o propósito da empresa. Então, clarificar esse propósito da empresa, né? Entender, às vezes ela executa, mas não tem noção do porquê dela existir, né? Qual é o trabalho social dela, qual é o sentido de existir da empresa. Sem dúvida, as estratégias, os produtos, eles mudam, mas o propósito deveria permanecer o mesmo, né? Ele talvez não esteja muito claro ainda, ela não consegue transpassar isso naquilo que a gente falou, né? De posicionamento da marca, de reputação, né? Mas ela precisa, talvez, só encontrar isso, mas ela não vai, talvez, mudar, né? Mas não deveria, pelo menos, modificar isso aí. Na linha de inovação também, Daniel, a gente fazer um breve resumo, a gente já está com um tempo grande de live, mas acho que vale a gente fazer esse fechamento, trazer um pouquinho desse tema, bem rapidamente, assim, Daniel, sobre Indústria 4.0, né? É um tema que vem há algum tempo já sendo falado, há alguns anos, mas e toda inovação ela gera, né, esse hype inicial, né, essa preocupação inicial. Chega lá no topo, assim, a gente percebe que talvez aquela tecnologia ela não esteja pronta ainda, ou para o momento, ou os clientes não estão preocupados, aí cai num vale do desespero, né? A gente percebe que algumas ferramentas talvez já estejam nessa linha de fazer mais sentido e já poderem ser utilizadas, né? A gente tem alguns casos aí de utilização. Você puder falar um pouquinho sobre isso e o que você vê desse cenário, bem rapidamente, aí a gente já vai se encaminhando também para o fechamento aí da nossa live. Tá contigo a palavra aí, Daniel. Não, ok. A indústria 4.0, a quarta revolução industrial, né? Ela nos traz uma velocidade, escala e força que nós nunca havíamos visto isso antes na história, né? Então, as mudanças, elas ocorrem agora muito mais rápido. A gente percebe que mudanças mais radicais acontecem em curtos espaços de tempo. Às vezes levam 2, 3 anos, já aconteceu. E isso é o futuro, isso é o que nós temos aí pela frente, através da indústria 4.0. Eu acredito, sinceramente, que essas mudanças que nós estaremos vivenciando na indústria 4.0, falo como estaremos ainda, porque dentro da nossa regional ainda necessita-se de todo esse desenvolvimento em muitas das empresas. Então, isso fará com que logo, talvez até mais breve do que a gente espere, surja uma nova revolução. Se nós olharmos para o passado, a gente vai perceber que os intervalos entre as revoluções industriais estão cada vez mais curtos. E agora, com toda essa tecnologia que está surgindo, que está chegando às nossas mãos, certamente as próximas também serão muito mais rápidas.
Mas essa quarta revolução industrial, ela vem embasada na nanotecnologia, vem na neurociência, vem embarcado na impressão 3D, vem com redes móveis, vem através de computação, enfim. Isso faz com que agora nós consigamos olhar para o nosso processo numa condição, às vezes, muito mais precisa do que aquilo que nós estávamos acostumados a olhar para o processo. E aqui eu até queria criar uma linha de pensamento até para que a gente conseguisse enxergar o quanto que a indústria 4.0 é benéfica para o nosso desenvolvimento, para o nosso processo. Vamos pensar que nós tenhamos um equipamento onde é que nós precisamos coletar informações essenciais desse equipamento. Por meio de um sensor ligado a um Big Data, ligado a uma rede em nuvens, ele coleta essas informações e vai alimentando esse banco de dados. E você, através do seu celular, em casa, em viagem de negócio, no outro lado do mundo, você consegue enxergar, por meio de um BI, o comportamento desse processo. Olha que fantástico. É informação em tempo real. Agora, imagina o quanto fantástico isso ligado a uma inteligência artificial, no qual o próprio processo consegue identificar padrões e desvios que estão ocorrendo e ele mesmo se autoajusta. E você não precisar mais da decisão do ser humano para que isso ocorra. Num primeiro momento, você estava acompanhando e enxergando o que está acontecendo. Num segundo momento, você percebe que ele já está tomando decisões sozinho. Isso é inteligência artificial. Isso é dar poder para que os dados sejam compilados, analisados e corrigidos conforme padrões que você definiu. Olha o quanto mais rápido e mais seguro ficará seu processo. Isso fará com que as nossas empresas terão maior flexibilidade, maior adaptação do mercado, porque agora elas precisam ser muito mais ágeis, aumentando consideravelmente a sua produtividade, porque nós teremos menos interrupções ao longo dos processos, essas máquinas passarão menos tempo paradas, as tomadas de decisões serão em tempo real, e isso, consequentemente, aumentará a lucratividade das empresas. Então, a indústria 4.0, ela vem justamente com essa mudança gigantesca de comportamento das empresas. Né? Só que aí, ressalto isso, claro, no momento em que as empresas já tiverem uma maturidade, já entenderem o seu propósito, já tiverem uma definição de planejamento estratégico definido e que já tenham feito os passos anteriores. Né? Não dá para a gente correr antes de aprender a andar. Então, é necessário sim que passos anteriores sejam feitos para que toda essa organização esteja preparada para esse nível de interação e tecnologia. Maravilha, Daniel. Sem dúvida a gente teria aqui se fosse falar e também entrar nesse nível de indústria 4.0, ficaria mais algumas horas falando. Como eu falei, são ferramentas que elas vão apoiar muito e elas estão aí para permitir um crescimento exponencial de várias frentes, né, nas indústrias. Fala de impressão 3D, inteligência artificial, né, que você comentou, robotização, processo de biotecnologia, internet das coisas, que sem dúvida essa linha de telemetria e apoio, né, você pegar dados e transformar isso numa inteligência vai ajudar muito, né? Você evita que a gente tenha que ter uma avaliação local das coisas, né? Você pode ter isso de forma remota, sem dúvida vai transformar mesmo. E a importância desse líder, né, na linha de desenvolvimento dele, o CEO, o dono da empresa, ou as equipes que estão apoiando esse líder, né, que estarão apoiando esse líder, pensarem sobre esses temas e buscarem entender e como aquilo pode apoiar a empresa dele no momento, né? E queria deixar aqui, já encaminhando aqui também para o fechamento, fechando aí o tema de inovação, que essas indústrias elas não estão sozinhas, né? A gente tem um ecossistema, a gente tem parceiros, né? O ecossistema, por exemplo, do Alto Vale, que a gente conta com os sindicatos patronais apoiando muito nesse momento, entendendo e conhecendo muito a fundo as indústrias e as empresas da região e tendo um contato muito próximo, né? A Fiesc, através das suas entidades, SESI e Senai, tem a abertura com institutos de inovação, tem apoio, tem os parceiros, né? Esses parceiros que a gente vai conhecendo, a Marise também tem um
conhecimento bem interessante, sem dúvida. A gente manda os contatos também das todas as pessoas que participaram das lives para ter esse matching depois, né, esse contato e aquilo que fizer sentido para as indústrias, elas irem atrás também e entenderem que a gente está junto, né, pensando até num ecossistema de inovação aberto, então abrir para esses novos temas e aceitarem o nosso apoio aí também, né. A gente vai ter algumas lives também bem interessantes sobre esses temas, né, a oportunidade de fomento para inovação em momentos de crises, às 14 horas hoje, com o Sebrae Tech, e no dia 26, às 14 horas, a gente vai ter o 6º Fiesc Talks, que é uma iniciativa aqui do vice-presidente, o André, também, relacionado a esse tema, e traz muitas informações sobre inovação, sobre parceiros que podem entrar junto com as empresas nesse momento. Então, vai ser sobre digitalização como diferencial competitivo na indústria. Vai estar tudo totalmente alinhado. O CETEC não se aprofunda muito no tema de inovação, a gente vai ter outros aí para complementar também. Enfim, a gente passou aqui fazendo um breve resumo do que a gente falou hoje. Passou sobre gestão, então a Marisa comentando sobre o dilema de transição, sobre os domínios aí de estrutura importantes, sobre o desenvolvimento do dono, né, do CEO, do proprietário aí da empresa, sobre gestão de risco, né, sobre fechamento do tema aí de gestão, falando um pouquinho de estratégia, operações e pessoas, né? A gente falou sobre a cadeia de suprimentos interna, preocupação com fornecedores, as ferramentas aí de desperdício, pensando aí em processos produtivos, né? Falar um pouquinho sobre uma ferramenta interessante que é o MDI que o Senai oferece também, né? Falou sobre inovação, então é importante ter a casa arrumada para suportar esse crescimento. Falou sobre a importância do propósito da indústria, falou sobre algumas ferramentas, né? A Marisa trouxe algumas ferramentas básicas aí para as empresas começarem a pensar e a prototipar, e buscarem parceiros nessa linha, introduziu sobre indústria 4.0. Falou bastante coisa aqui, quase 1 hora e pouco aí de live, né? Então, eu deixo aberto agora para o fechamento aí para a Marisa, mas se quiser falar, dar um recado final aí também, a gente passa para o Daniel e a gente vai encerrando a live com mais um último assunto depois no final aí também. Então, gente, eu acho que nós falamos bastante, né? Foi mais até do que 1 hora e meia. Tem muito assunto para falar, o tema é sempre muito amplo, mas eu acho que o mais importante para quem está assistindo é que não se tenha medo, tá? Porque é importante entender que empresa familiar, a gente precisa colocar na cabeça que a profissionalização é algo fundamental, não tem outra opção. Até porque, para crescer, você precisa profissionalizar, né? Você, mas eu estou desse tamanho, eu estou me sustentando bem, eu estou conseguindo ter a minha garantia, está tudo certo, eu não preciso de nada, estou bem do jeito que eu estou. Pois é, mas esse bem vai até quando? E pode ser um bem temporário, e a gente está passando por um momento de reflexão. Que bem é esse? E a gente está vendo que realmente tudo é transitório e impermanente nesse momento que a gente vem vivendo. É um momento de reflexão para vocês entenderem o quanto precisam, de repente, alinhar, fazer esse processo. A gente sabe que a empresa familiar tem 3 oportunidades. Ou faz a profissionalização, ou então trabalha potencializando ainda mais ela para uma venda, ou trabalha na construção de uma busca de um CEO, né? Ou trabalha essa sucessão familiar, para que ela possa, quando tem sucessão familiar. E o 5º e último é muito sério, porque muitas empresas familiares acabam falindo por não ter essa percepção. Então, não tem necessidade de socorrer. Eu acho que é importante parar agora para pensar e ver onde pode chegar. Vocês têm todo um suporte, como vocês acabaram de ver, a Mauri falando, e não dói tanto assim. A gente pode fazer com todo carinho. Acho que o patrimônio maior, mais importante, é a família continuar integrada e junto,
E a empresa, a gente consegue fazer essa transição da melhor forma possível, inserindo, integrando, pertencendo. A gente tem profissionais qualificados para isso. A minha experiência aí é de muito tempo, eu já tive empresa familiar, então eu posso falar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. E a gente consegue ter produtividade, com efetividade, gerando felicidade, gerando lucro, com humanização. Sem humanização, não dá para a gente chegar em lugar nenhum. Estou muito grata pela oportunidade, grata a todos vocês, né? Um bom dia. A gente não está passando por uma situação muito fácil, mas tenhamos fé e é um momento de preparo. Então, acredito que se vocês puderem participar dessas lives e de outras lives, se prepararem nesse momento é muito importante. Quem precisar da minha ajuda, eu estou aí, vai ser passado através da Mauri, da equipe toda, aí meu contato, eu fico à disposição, tá? Super grata mesmo. Bom dia para todo mundo. É isso. Marise, obrigado, né? A gratidão mesmo pela disponibilidade em participar com a gente aí. Trouxe muito conhecimento. Acho que vai ajudar muitas empresas nesse momento, né? Daniel, passo a palavra para o fechamento aí. Então, pessoal, a mudança ela é necessária, né? Ela é inevitável, eu diria. A mudança ela tem que começar com a gente, no entendimento de que realmente há a necessidade, que há a importância daquilo que nós estávamos fazendo até então, ter um novo sentido, ter um novo olhar. Então, eu diria para vocês, mudem, mas comecem devagar, né? A gente falou tantas coisas hoje, falou de tantos pontos que poderiam ser adaptados a cada uma das empresas de vocês. Não vão sair agora, no final dessa live, querendo mudar a empresa como um todo, porque isso vai ser uma ruptura muito grande, né? Iniciem com um planejamento estratégico. Observem realmente o que você espera da sua empresa daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. E, através disso, comece a mudança na sua empresa, né? A mudança é importante. Ela não vai parar. O mercado não vai parar. Nós precisamos nos adaptar a isso, certo? Eu costumo dizer que insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas ações, né? Você não vai vender mais se você continuar com o mesmo pensamento. Você não vai ter mais lucro se continuar com o mesmo pensamento. Então, há necessidade da mudança. Vivam a mudança. Pesquisem, estudem, né? Contem com o SESI Senai, contem com os parceiros comerciais que nós temos, para que isso possa, sim, de alguma forma, fazer sentido para a empresa de vocês. Para que, então, daqui a 5, 10, 15 anos, vocês consigam enxergar um horizonte muito diferente daquilo que vocês estão enxergando hoje. Todo o planejamento que você fizer agora não vai ser para amanhã. Ou para amanhã você já fez há 2, 3 anos atrás. Todo planejamento que você montar agora é um planejamento que você vai colher daqui a 2, 3 anos. Como que nós queremos ter nossas empresas daqui a 2, 3 anos? É através da mudança. Ok? Gostaria de agradecer a participação de todos, gostaria de agradecer a Mauri pelo convite, né? Ficamos à disposição, né? O SESI Senai está aqui realmente para poder auxiliar vocês nessa mudança, para poder auxiliar vocês na agregação de valor. Ok, gente? Muito obrigado. Bacana. Fiquei muito contente aí com a nossa condução. Peço desculpas, né, pelos problemas técnicos iniciais aí que a gente teve, mas é isso aí, né? A gente vai fazendo e vai evoluindo juntos, né? Então, deixo esse recado, né? Estamos juntos nesse momento, empresas, Senai, Fiesc, os parceiros, sindicatos, está todo mundo objetivando que as empresas sobrevivam a esse momento, né? Sem as empresas, as indústrias, não há sentido de existir da gente que dá esse apoio por trás, né? Quem tiver inscrito aí, então, nas lives, né, na Semana da Indústria, nos links que foram divulgados nas redes sociais da gente aí, vai receber, a gente vai formalizar um roadmap, então um resumo, né, com esses tópicos, e vai enviar para essas pessoas aí como um agradecimento por ter participado e assistido a gente nesse momento. Pessoal, obrigado.
e assistam as próximas lives nossas aí. Até mais.